a partir de agora todos Está? Muito bem. Então, já temos, portanto, a gravação. Vamos a isso. Então. Portanto, vamos iniciar então o nosso workshop My Clinic, Alimentação Saudável e uma Boa Gestão de Peso, apresentado pela nossa nutricionista funcional, doutora Andréa Revejo. Obrigada. Então, durante esta hora eu selecionei estes 3 temas que aqui vemos na apresentação e vou começar por um tema que não é tão conhecido, mas ele é de extrema importância e vocês no final desta primeira parte do workshop vão perceber porque é que se fala hoje em dia tanto numa consulta de nutrição e na consulta inclusive da doutora Luísa se fala tanto da necessidade de nós termos uma alimentação com cargas glicémicas mais baixas. Então vamos falar desse tema que não é tão conhecido como, por exemplo, a contagem de calorias, que parece ser mais importante e que nós já vamos ver que este parâmetro é que realmente mais significativo a aportar saúde e uma melhor gestão do peso. Em segundo momento, vamos aprender a ler os rótulos dos alimentos, aprender aqui a descortinar um bocadinho o que é a publicidade enganosa, permitam uma expressão da indústria alimentar e, portanto, como é que podemos decidir com mais informação que alimentos é que vamos comprar e ingerir, portanto, e no final, portanto, passar-vos algumas recomendações gerais sobre alimentação saudável e estilo de vida. Obviamente que eu trabalho, lá está, na My Clinic, numa equipa multidisciplinar, vou falar essencialmente de nutrição, mas não podemos achar que ela está desvinculada, por exemplo, de uma boa saúde do sono. Todos nós sabemos, e por favor corrijam-me se eu estiver enganada, que quanto menos bem dormimos, menos boas escolhas alimentares vamos ter tendência a fazer e vamos ter muito mais apetência por comer farinhas, por comer açúcares e de facto tudo isto está ligado e é a forma de nós realmente trabalharmos aqui na clínica. Então porque é que vamos falar de carga glicémica? Eu vou-vos passar, não querendo ser maçadora agora num sábado à tarde, às 5 da tarde, vou-vos passar só uma definição rápida do que é isto do índice glicémico. É então a medida relativa em que o açúcar no sangue aumenta após nós ingerirmos uma quantidade padronizada destes 25 ou 50 gramas de hidratos de carbono. De uma forma mais visual, nós conseguimos ver aqui neste gráfico, eu vou aqui baixar só as janelas, neste gráfico nós temos no eixo horizontal o tempo em horas e no eixo vertical os níveis de açúcar no sangue. Temos 2 gráficos aqui, portanto um a vermelho e um a cor de laranja. E no gráfico que está a vermelho, nós vamos ter, no fundo este gráfico ilustra, por exemplo, o não dormir muito bem e acordar de manhã e fazer um pequeno almoço, que eu gosto sempre de deixar aqui a imagem de que o pequeno almoço deve ser um almoço em ponto pequeno, é dessa forma que o devemos visualizar, portanto deve ser uma refeição de garfo e faca e é tão ou mais importante do que algumas outras. Muitas vezes nós em Portugal, e não só em Portugal, mas acabamos por comer muitos alimentos processados ao pequeno almoço, estamos a falar de pão, que já vamos aprender a escolher um bom pão, que é um desafio também, e não podemos ir pela cor do pão, isso eu vou já explicar na segunda parte do workshop, ou então acabamos por optar por cereais de pequeno almoço, que aqui para nós eu acho que deveriam ter outro nome, que deveria ser qualquer coisa próximo de cereais de sobremesa para se comerem pontualmente, porque é isto que esta maioria dos cereais de pequeno almoço são. Então, imaginando que eu acordei de manhã cansada, já até com uma dor de cabeça, não otimizei a minha saúde do sono, isso depois foge da minha área, e comi de manhã um pão que visualmente é escuro e diz lá na denominação de venda do produto que é um pão de centeio, mas efetivamente estes pães não chegam a ter, na maioria das vezes, nem 3% de centeio. A grande pergunta é que outro ingrediente é que este alimento tem, qual é o ingrediente major deste pão, e na maioria das vezes é farinha de trigo refinada, e portanto eu comi um pão que visualmente é escuro, bebi um galão que até estou a cortar no açúcar e coloquei só uma colher de chá de açúcar, e esse exemplo de pequeno almoço vai espelhar então a curva que está a vermelho. Ou seja, num curto espaço de tempo vocês veem, e eu penso que conseguem acompanhar o meu cursor, não conseguem, Luísa? Sim. Ok, obrigada. Então, aumentam muito o açúcar no sangue, mas logo a seguir há uma reação inversa. Portanto, eu tenho uma hiperglicemia, se tudo estiver a funcionar bem no meu corpo, e tenho uma hipoglicemia reativa. Passadas 2 horas, como é que eu me vou sentir? Vou-me sentir cheia de fome outra vez. E vou-me sentir cheia de fome de comer alguns alimentos em específico. Lá vou eu ter mais apetência outra vez, por açúcares e por farinhas, porque realmente o meu açúcar no sangue, a minha glicemia está a ficar muito baixa e eu vou precisar de disparar mais este açúcar no sangue. E isto já vamos concretizando mais ao longo do workshop, mas essencialmente vai-me fazer ter uma menos boa gestão do peso e já vamos ver quais são as consequências a nível de saúde, comendo muitos alimentos processados, portanto ricos em farinhas e também em açúcares ao longo dos anos.
Ao passo que, se eu tiver uma melhor saúde do sono, ou mesmo tendo o mesmo mau sono e de manhã acordar e tomar um pequeno almoço, o tal dito de garfo e faca, eu posso partilhar aqui o meu pequeno almoço hoje convosco, só para vos dar uma ideia de que é que poderia ser uma opção interessante. Eu hoje comi 2 ovos mexidos, tomates cereja, framboesas e nozes. Foi isto que eu comi e bebi o meu café. Este pequeno almoço particularmente não tem farinha, não tem açúcar e não vem em embalagens, o que já é um bom crivo para escolhermos um bom pequeno almoço. Então, esse exemplo poderia espelhar a curva que está à cor de laranja, ou seja, eu não aumento tanto o meu açúcar no sangue, a reação é muito mais ténue, não é? E passadas 2 horas, como é que eu me sinto? Ainda me sinto sem fome. Eu acredito ainda, e sinto isso na consulta, que ainda há muita ideia de que nós temos que estar sempre a comer. De 3 em 3 horas temos que fazer lanchinhos. Não é necessariamente assim. Obviamente que nós temos que individualizar as nossas recomendações e, em alguns casos, por exemplo, no contexto de diabetes, quer seja uma diabetes estacional ou não, aí será importante, obviamente, ter este fracionamento alimentar, ou, por exemplo, uma grávida mais no final da gestação que está com muito refluxo gastroesofágico, isso é sem dúvida importante diminuir as quantidades e fracioná-las ao longo do dia. Fora isso, na maioria dos casos, nós não precisamos estar sempre a comer. E eu diria ainda mais que neste ano, que infelizmente estamos todos muito mais sedentários, e essa também não é a minha área, a área do exercício também a temos na MyClinic, mas de facto o estarmos mais parados ainda nos leva a ter menos necessidade de alimento e devemos ouvir o nosso corpo. Portanto, devemos comer quando sentirmos fome, tudo em equilíbrio. Mas pronto, este gráfico serve para espelhar a diferença entre as refeições que eu posso fazer e normalmente também sinto que na consulta de nutrição as pessoas vão comendo melhor ao almoço e ao jantar, mas têm muito desafio de perceber o que é uma refeição saudável no que toca ao pequeno almoço e às refeições intermédias. E foi por isso que eu peguei no pequeno almoço e também por ser a primeira refeição do dia. Se eu começo com o pé esquerdo a primeira refeição do dia, eu vou ter muito mais apetência por açúcar ao longo do dia, eu vou inclusive estar muito menos focada no meu trabalho, porque isto metabolicamente não me ajuda a estar focada no trabalho, quer seja qual for o trabalho, aliás, e vou perder massa muscular neste processo, vou ter dores de cabeça, enfim, tudo isso. A carga glicémica, eu a partir de agora vou falar mais de carga glicémica e explicar-vos porquê. Ela é calculada segundo esta fórmula que aqui está, mas basicamente então dizer-vos que tem tudo a ver com o que foi dito até agora para o índice glicémico, mas com a variável quantidade de alimento. Em vez de se basear nos hidratos de carbono, é a porção de alimento que eu como. Por isso é que é um índice, um parâmetro muito mais prático de trabalhar. Isto está tabelado desta forma. Esta tabela é de um artigo científico, se vocês quiserem, depois receberão esta informação e vocês têm na íntegra na internet disponível, não só o abstract, e é um artigo científico que eu acho que está muito interessante e por isso é que eu trouxe para cá. Então, a carga glicémica, também tive a oportunidade de colocar isto por cores dos semáforos, ou seja, um alimento de carga glicémica inferior ou igual a 10 é onde devemos centrar ao máximo a nossa alimentação. São os alimentos mais naturais que aqui estão nesta faixa do verde, coloquei aqui desta cor. Entre 11 e 19, carga glicémica média, e maior que 20, como eu costumo brincar, é para comer no Natal. Ou seja, é para comer mesmo muito pontualmente. E o pão branco já vimos que cabe aqui na faixa então do vermelho. Já vou concretizar mais isto ao longo do workshop. Então, o nosso objetivo será, em qualquer fase da nossa vida, e o nosso acompanhamento, e especificamente o meu aqui, é muito na gravidez, no pós-parto, então na MyClinic, é ainda mais um objetivo comer, reparem, não é quantidade de alimento para 2, é qualidade para 2, ou seja, nutrientes para 2 ou para mais se tratarem de gravidezes gemelares. Então, objetivo consumir ao máximo alimentos que, vou dizer de outra forma, que não venham em embalagem. A zona mais saudável do supermercado, e quando chegarmos à parte dos rótulos, eu vou-vos mostrar alguns rótulos e vocês nem vão acreditar que aquilo está na zona saudável, dita saudável do supermercado. Objetivamente, a zona saudável do supermercado só pode ser a zona dos alimentos que não vêm em embalagem. Portanto, as frutas, os vegetais, o peixe, a carne e por aí fora. Então, centrar ao máximo a nossa alimentação aí. Um exercício que eu gosto de vos sugerir, e acho que é bastante
interessante de ser analisado no final da semana é escreverem tudo o que comem durante uma semana e sublinharem no final dessa semana com um marcador de cor diferente tudo o que é farinha e açúcar e pensarem o que é que eu posso fazer de diferente na próxima semana para não ter esta folha tão sublinhada. Eu não gosto de todo de dar uma imagem fundamentalista, não é isso que eu vos quero passar, mas realmente tem que haver melhorias para nós chegarmos a outro objetivo e não continuarmos com os resultados que estamos a ter se esses não forem obviamente os mais saudáveis. Então, quais são as consequências de insistirmos em alimentos que disparam então mais o açúcar no sangue? Agora, para esta parte do workshop, eu trouxe alguns artigos científicos para não ser eu, Andreia, a dar-vos a minha opinião e, portanto, baseei aqui nos artigos. Falando um bocadinho de composição corporal, vamos tentar perceber aqui qual é onde é que nos devemos focar quando queremos ter uma melhor composição corporal e isto deve ser, obviamente, avaliado pelo profissional de saúde, quer médico, quer nutricionista. Então, esta primeira revisão que vos trago aqui é uma revisão de 6 artigos científicos com esta amostra de 202 participantes e simplificando isto, estes 6 estudos tinham em comum o mesmo tema, claro, e no fundo houve aqui uma divisão do grupo populacional em 2. Um grupo de pessoas fez uma restrição calórica, ou seja, durante X meses reduziram a ingestão de calorias diária, e outro grupo de pessoas não contou calorias nenhumas e foi fazer uma restrição, uma adequação da carga glicémica da sua dieta. Que, mais uma vez digo, não tem nada a ver com contagem de calorias. E as conclusões foram estas. Pessoas com excesso de peso ou obesas, seguindo a tal alimentação com cargas glicémicas mais baixas, perderam mais peso e melhoraram mais o seu perfil lipídico, portanto, colesterol, triglicéridos, e com certeza melhoraram outros parâmetros que não foram avaliados nesta revisão, nestes 6 estudos, mas melhoraram peso e perfil lipídico comparativamente com aquelas que reduziram calorias. E porquê é que eu trouxe este estudo aqui? Porque acho que ainda as pessoas vão normalmente optar, têm 2 produtos alimentares na mão e vão escolher o que tem menos calorias. E isso não é necessariamente a escolha mais acertada. Por exemplo, eu vou passar o outro estudo, mas vou falar deste. Este estudo é de um epidemiologista muito importante na área da nutrição e trabalha em Harvard e publica muitos artigos científicos. Este também é um bocadinho antigo, mas achei que era perfeito para vos trazer aqui. Também ele uma revisão e basicamente foram analisados 9 artigos científicos com o mesmo tema e neste caso o tema era perceber o que é que acontece à variável peso, portanto o que é que acontece ao peso das pessoas que deixam de comer gordura alimentar. E eu agora peço-vos, não olhando para o gráfico, olhando para mim, o que é que acham que me acontece se eu, Andreia, durante 21 meses decidir que não vou comer gordura? Acham que eu engordo? Não aumento, não é significativo para alterar o meu peso, ou eu até perco peso não comendo gordura. Pois não temos os microfones ligados, esqueci. Mas há muito esta ideia simplista sobre o nosso metabolismo de que nós comemos gordura, logo engordamos. E esta revisão serve para nós desmistificarmos esta questão. O nosso metabolismo não tem nada de simples. Na área da nutrição também não tem. E, portanto, não é comer gordura que eu engordo. Vocês reparem então no gráfico, no eixo horizontal temos o tempo até 21 meses e no eixo vertical temos o peso em quilos. Se eu quiser fazer um resumo daqueles 9 artigos que ali estão, eu posso chegar à conclusão, e permitam uma expressão, que não comer gordura é uma péssima estratégia para perder peso. Concordam? Não é? Nem estamos a avaliar se isso é saudável ou não. Claramente não será saudável retirarmos nenhum macronutriente da nossa dieta. Existem gorduras saudáveis, então na gravidez, na fertilidade, tanto para o homem como para a mulher, para o bebê e por aí fora, é sempre importante comermos boas fontes de gorduras alimentares. Mas este estudo não observava isso, não nos estávamos a perguntar sobre isso, se era saudável ou não. Estávamos a perguntar se efetivamente as pessoas emagreciam e não emagrecem. Não emagrecem a não comer gordura. Um dado objetivo é que gordura tem muitas calorias. E como eu já vos disse aqui, não é preciso olhar para as calorias, ou pelo menos não será a nossa primeira informação a avaliar do produto. Serve para isto. Então, que gorduras saudáveis é que nós devemos ingerir? Portanto, como recomendação geral, passando aqui hoje no workshop, é que devemos ingerir diariamente. Abacate. Eu sei que ele se gosta muito ou não se gosta. Portanto, quem gosta é uma excelente opção. Tem ácidos gordos muito interessantes. Coco. Também tem gorduras muito saudáveis e felizmente hoje em dia no supermercado nós já temos vários formatos, já temos coco fresco partido em pedaços, já temos lascas de coco claro sem adição de açúcar e outros produtos, óleo de coco e por aí fora. Portanto, abacate, coco nas suas variados formatos,
frutos secos e sementes. E aqui eu deixo uma nota de que amendoim não é um fruto seco. Amendoim, na verdade, é uma leguminosa e é bastante inflamatória e alergénica. Há que ter atenção a essas duas particularidades, inflamatória a nível intestinal. Particularidades do amendoim. Portanto, não o vamos colocar aqui no mesmo saco, mas estamos a falar então das nozes, avelãs, amêndoas, castanhas do Brasil, noz pecan, por aí fora. E sementes também. Os frutos secos e sementes devem ser ingeridos não torrados, sem sal e sem açúcar. Não torrados porquê? Estas gorduras são ótimas para a nossa saúde, mas são muito pouco estáveis e com a ação do calor oxidam e já não nos interessam tanto esta ingestão de gordura oxidada. Portanto, devem ser consumidas cruas. Peixes gordos. Não há aqui mais estudos científicos, pelo menos na minha área da nutrição, dos que existem relativamente aos ácidos gordos ômega 3 em qualquer momento da nossa vida. Eles são amplamente estudados e são realmente muito importantes. E, portanto, mesmo a Organização Mundial de Saúde já faz uma recomendação, certo que geral, mas pede pelo menos para das 14 refeições semanais, portanto almoços e jantares, nós temos pelo menos 3 a 4 de peixes gordos. São eles sardinha, cavala, atum, salmão. Deixando a nota também de que atum, e na verdade o salmão também, mas pelo menos houve um consenso aqui a nível da Europa, não se recomenda, quer à mulher grávida, quer a amamentar e à criança até aos 2 anos, mais do que 2 refeições de atum por semana, pela sua contaminação por metilmercúrio. Okay? Tem a ver com esse ponto aí específico. Não é que não tenha ômega 3. Hoje em dia, cada alimento tem o seu senão e é muito importante nós rodarmos a nossa dieta, mas de facto os ômega 3 deixam-nos aqui a pensar. Vou-vos dizer algumas relações já bem estudadas e com uma boa evidência científica. Há muita relação entre déficit de consumo de ácidos gordos ômega 3 pela mãe e maior incidência de depressão pós-parto, a nível do bebê, QI verbal e de aprendizagem, menos casos de hiperatividade, saúde ocular, saúde cerebral. Portanto, há aqui um mundo enorme dos ácidos gordos ômega 3 e estamos a referir-nos essencialmente a peixes gordos e a algas também. Certo que existe ômega 3 de origem vegetal, essencialmente presente nas sementes, mas a sua conversão, deixar só essa nota de que não é nada eficaz para o ômega 3 utilizável pelo nosso corpo. Portanto, as sementes são fontes de outros interesses. Portanto, elas são fontes de minerais, de vitaminas, de gorduras saudáveis, mas não particularmente dizer que são boas fontes de ômega 3. Porque aquele que nós conseguimos realmente utilizar no nosso corpo tem que ser à base das algas e de peixes gordos, como estava a dizer. Há muitos multivitamínicos e eu acho fantástico, obviamente que não pode ser como uma recomendação geral, mas algumas senhoras serão candidatas a tomar um multivitamínico já com óleo de peixe livre de metais pesados, toda a gravidez, na amamentação, e depois também temos, se necessário, suplementação para crianças, em alguns casos, por exemplo, de autismo, então seria também muito interessante e por aí fora. Mas não vou afastar-me muito mais deste tema. Mais gorduras saudáveis, azeite, claro. Azeite tendencialmente mais para temperar, azeite virgem extra. Já agora leva-me a sugerir-vos comprarem azeite ou pelo menos armazenarem em vidro. Porquê? Porque hoje em dia também temos, e a Luísa esteja à vontade para intervir, nós falamos aqui muito hoje em dia dos disruptores hormonais e na alimentação, por exemplo, temos algo muito preocupante que é o plástico. O plástico por várias razões, porque tem BPAs, porque tem ftalatos, porque tem parabenos, porque tem xenoestrogénios, ou seja, partículas semelhantes a hormonas femininas que podem funcionar como disruptores hormonais e de facto cada vez mais temos contacto com o plástico, de dizer que há migração então do plástico para o alimento, de componentes do plástico para o alimento, nomeadamente se este alimento tiver gordura. Portanto, se for um azeite, se for, por exemplo, uma lata de atum, é preferível comprar, e já há em qualquer supermercado, em frasco de vidro, e depois reutilizar, claro, este vidro. Garrafas de água, tentem ao máximo utilizar a água da canalização, que é bastante fiscalizada, de ótima qualidade em Lisboa, e tentem não ter tanto a água em garrafas de plástico, ou pelo menos não reutilizar estas garrafas de plástico. Este tema... Lá está, daria todo um outro workshop dos xenoestrogénios, daqui da soja, por exemplo, também, mas fica só este véu levantado aqui relativamente aos plásticos. Tentem ter tupperwares de vidro, perdão, também. Falando agora um bocadinho de saúde cardiovascular, portanto, consumir de forma sistemática alimentos que disparem muito o açúcar no sangue. O primeiro ponto deste slide, aumenta excessivamente o açúcar no sangue e também a hormona, a insulina, que trata de retirar o açúcar do sangue e colocá-lo dentro das células. Quanto mais rapidamente se der este processo, mais eu armazeno gordura.
Portanto, mais uma vez, o nosso metabolismo não é nada simples. Não é comer gordura, como nós já vimos, que nós engordamos. Não é, por exemplo, a comer ovos que vamos aumentar o colesterol. Isso também já está bem posto, esta relação que se pensava existir já está bem posta de parte há uns bons anos. E, portanto, não é por, neste caso, o ovo ter colesterol que vai fazer com que se aumentem os níveis de colesterol no sangue. Outra nota que eu queria deixar aqui, não, há muita, agora a ideia e mesmo a publicidade, a indústria alimentar já está a utilizar muito esta designação de superalimento. Há muitos superalimentos que não têm interesse nenhum de terem aqui publicidade por trás, porque não vão dar muito dinheiro. Mas para mim, superalimentos seria o ovo, seriam os brócolos, seria o peixe, a carne, percebem? Aqui o superalimento, o ovo, na gravidez então, o ovo é muito rico em colina, que é um aminoácido extremamente importante a nível cerebral e a nível ocular. No desenho do bebê, portanto, na parte da divisão celular e por aí fora. É um alimento rico em ferro. Nós precisamos logo de adequar as fontes de ferro na maioria das grávidas, logo no primeiro trimestre. O ovo também é rico em proteína e sabemos já que o pequeno almoço deve sempre conter alguma proteína e, portanto, deve ser o tal pequeno almoço mais de garfo e faca e é excelente para alocar o ovo aqui a esta refeição. E não vem com farinha, não vem com açúcar e já sabemos que não aumenta o colesterol. Portanto, muitas vezes perguntam-me neste workshop quantas vezes é que eu posso comer ovos por semana? Quantos ovos é que eu posso comer? Eu diria que, como recomendação geral, não individualizada, mas 2 ovos todos os dias não será demais. Okay? Na gravidez, lembrando que devem ser muito bem passados. Uma questão de segurança alimentar. Segundo ponto, aumenta-me a produção no fígado de muito mau colesterol. Então, comer alimentos processados de carga glicémica elevada, portanto farinha e açúcar, faz-me ao meu próprio fígado produzir muito mau colesterol. Não é comer o ovo, lá está. Aumenta-me também os triglicéridos. Comer farinha e açúcar aumenta os triglicéridos. Aumenta o stress oxidativo, que nós queremos silenciar até algum limite, claro, mas dentro do que seja possível queremos silenciar esta questão. Portanto, é outro ponto negativo. Diminui o bom colesterol, aquele que nós queremos elevar, também está a diminuir quando nós comemos farinhas e açúcares diariamente. E também diminui o tamanho das partículas do mau colesterol, que aqui também é um desafio grande, porque quanto mais pequeninas forem estas partículas, mais se depositam nas nossas artérias. Não queremos oxidar colesterol, não queremos então diminuir o tamanho das suas partículas. Isto é a nível cardiovascular. Já falámos sobre a composição corporal, qual é a vantagem de então ter uma alimentação mais natural e mais com cargas glicémicas mais estáveis. Agora, eu vou-vos mostrar, para finalizar este tema, alguns alimentos do ponto de vista da carga glicémica. Eu vou-vos pedir para olharmos para a coluna que diz porção e para a coluna que diz carga glicémica. E basicamente dizer que esta tabela também não é minha, é do tal artigo científico que já partilhei no início, e o que o autor aqui quis fazer foi estudar porções que normalmente as pessoas comem e assim será muito mais lógico nós analisarmos estes dados. Então, açúcar de cana, que vem aqui em primeira linha na tabela, 10 gramas é mais ou menos o que vem num pacotezinho de açúcar do café. E essa quantidade vai aumentar um pouco a glicémia. Claro que não é meu objetivo vir-vos aqui dizer, então vamos comer pacotes de açúcar, não é nada disso. É só para vocês perceberem que uma pequena quantidade de um alimento que sim, obviamente açúcar dispara muito o açúcar no sangue, mas em pequenas quantidades não tem a possibilidade de o fazer. Mas, por exemplo, também quero comparar essa quantidade de açúcar com um pão de trigo refinado. 60 gramas há de ser, dependendo da densidade, mas há de ser um pão pequenino. 60 gramas tem uma carga glicémica, como eu tinha dito, para comer no Natal. E mais uma vez, a cor, o pão não se vê pela cor. A nível de legislação portuguesa, nós até podemos colocar tinta de choco no pão. 0,01% de tinta de choco no pão deixa o pão escuríssimo. Não quer dizer que ele seja integral. Por se chamar pão de alfarroba, por exemplo, não quer dizer que ele seja 100% feito de alfarroba. Não é com certeza. Até porque quem conhece o sabor da alfarroba sabe que seria intragável um pão feito com 100% de farinha de alfarroba. A alfarroba dá muito jeito porque o pão fica muito castanho logo. Então põe-se um bocadinho de alfarroba e o pão parece mais saudável. A alfarroba em si é saudável, este pão que tem 98% de farinha de trigo refinada e o restante, portanto, de farinha de alfarroba já não será uma opção tão interessante. E, portanto, atenção a isso na denominação de venda e também à lista de ingredientes do pão. Este terceiro alimento, eu acho que não é preciso falar sobre ele, portanto, pão de leite deveria ser chamado de bolo de leite, vá, e também tem uma carga glicémica elevada, até gelatiniza menos o amido, por isso é que tem ligeiramente uma carga glicémica menor comparativamente com o pão de trigo refinado.
Este pão de centeio que vem no artigo científico é o pão alemão, aquele que há em qualquer supermercado, muito, muito baixinho, feito só mesmo de grãos de centeio aglomerados, de centeio integral, portanto aglomerados nem é farinha, portanto é mesmo o grão de centeio que me vai dar muito mais trabalho a mastigar, o que me interessa muito porque a absorção vai ser mais lenta. Esse pão de centeio, que como vos digo, também há em qualquer supermercado e não está cheio de conservantes, as pessoas às vezes acham que ele está cheio de conservantes, mas ele está embalado em vácuo. Um pão de centeio alemão deve ter, na lista de ingredientes, centeio integral, levedura e sal, ponto final. Não deve ter mais nada. Então esse pão de centeio já tem uma carga glicémica mais interessante. Como eu vou só estar aqui uma hora convosco e se calhar não vos vou encontrar, algumas de vocês não vos vou encontrar tão cedo, eu gostava de lançar hoje um desafio de nós pensarmos mesmo este tipo de pães, que são mais interessantes comparativamente com o pão branco. A ideia aqui é não comer pão todos os dias. Deixem-me ser um bocadinho fundamentalista nesta questão. É pensar fora da caixa, é pensar fora de pão, cereais e pensar noutras... Eu já vou dando algumas sugestões, como dei agora, como partilhei convosco o pequeno almoço aqui em casa. Arroz branco longo cozido, 150 gramas, visualmente há de ser ali metade do prato de refeição quase em pirâmide. Para qualquer pessoa que está nesta sala, a não ser que sejam, que façam triatlo, eu acho que o seu filho faz triatlo, não faz, pode comer 150 gramas de arroz, mas 150 gramas de arroz parece muito para qualquer pessoa que está aqui hoje na sala e o que eu vou sugerir é, e ter a consciência de que a carga glicémica, não sei se ficou claro, mas ela é diretamente proporcional à quantidade de alimento que eu como. Ou seja, se eu baixar para metade aqui a carga glicémica, a porção, perdão, tenho metade da resposta glicémica. Mas isso já será uma vantagem. Nós queremos metade do prato do quê? Se eu estou a falar da otimização da vossa saúde, queremos metade do prato de legumes todos os dias, várias vezes ao dia. Legumes, vegetais, cozinhados e crus também. Mas dentro dos arrozes, temos aqui arroz basmati, não está na tabela, mas tem uma carga glicémica mais interessante, portanto mais baixa. Temos também no supermercado, em qualquer supermercado, arroz basmati integral, arroz selvagem, arroz vermelho, arroz negro. Há tantas opções hoje em dia. Quanto mais vocês rodarem, melhor, porque estão a garantir que têm nutrientes diferentes também na vossa dieta e essas são melhores opções comparativamente com o arroz Carolina e agulha refinados. Não quer dizer que não se possam utilizar, mas quando os utilizarem vou utilizar uma quantidade menor do que esta que está aqui. Também ainda sinto muito em consulta que as pessoas, a nível de acompanhamentos no prato, ficam muito por arroz, massa, batata e não saem muito daqui. Então, arroz nós comemos refinado, massa normalmente também se come refinada e depois a batata, que não é um mau alimento, já vamos analisar também, mas andamos muito por aqui. Então, dos arrozes tem essas opções todas. A massa também tem massa integral e massa de tudo e mais alguma coisa hoje no supermercado. Eu consigo ir ao supermercado, qualquer um, e encontrar massa de trigo sarraceno, consigo ir encontrar massa de bambu, eu já vejo de tudo e fico mesmo feliz que isto já haja tudo no supermercado. Massa de lentilha, massa de ervilha, marcas normalíssimas, inclusive é marcas brancas já a fazerem-no. E, portanto, massas temos aí uma variabilidade enorme e estas 150 gramas de massa refinada podem ser realmente melhoradas consoante essas outras opções e, mais uma vez, colocando muitos vegetais e, obviamente, uma fonte de proteína no nosso prato também. Mas fora do arroz massa, nós temos hoje quinoa, trigo sarraceno. Deixar aqui uma nota de que é já na barriga da mãe que se começa a desenhar o paladar do bebê. Já há alguns estudos que mostram que há passagem de alguma informação para o bebê dos alimentos que a mãe come. E isto é tão interessante quanto isso. Nós já estamos realmente a desenhar o paladar dos nossos bebés in utero. Claro que depois um bebê que nasce ali a partir dos 3 meses já começa a desenvolver muito a sua visão e o olfato e quase que a fazer uma checklist com tudo que os pais comem à frente deles. E é no pós-parto, e muitas senhoras sabem disso que já o viveram, é no pós-parto que nós temos fome a sério e precisamos mesmo de comer mais calorias, aí efetivamente cerca de mais 500 calorias comparativamente com uma mulher não grávida e precisamos muito de nutrientes e de estarmos saciadas e de dormir a sesta, mas isso já não tem nada a ver com a nutrição. Ora, batata cozida com casca e consumida com casca. 150 gramas tem esta carga glicémica. Toda a gente tem medo da batata e eu não percebo bem porquê, sinceramente. Claro que doses pequeninas, muitos vegetais no prato, carne ou peixe como fontes de proteína. Não está aqui a batata doce, na verdade ela é mais doce, mas tem mais fibra e tem uma carga glicémica ainda mais baixa. Batatas fritas congeladas, não é necessário falar, portanto são produtos que não nos interessam aqui, todos nós sabemos disso. Mais alimentos, cenoura cozida,
Também sinto que as senhoras têm muito medo de comer cenoura cozida. Claro que, se formos falar de um creme de cenoura, que temos uma grande quantidade de cenoura que foi muito cozinhada, portanto, para fazer uma sopa, ainda a passamos e em vez de mastigarmos este alimento o vamos beber, pode-se dizer que o creme de cenoura, em princípio, não será muito boa opção para quem quer perder peso. Mas comer um bocadinho de cenoura cozida no prato, como vocês veem, tem uma carga glicémica ótima. As leguminosas também têm esta carga glicémica ótima. E há muito ainda o mito de que senhoras que estão a amamentar, ou pelo menos nos 3 primeiros meses de vida do bebê, que é tipicamente o bebê terá mais cólicas nessa altura, não se pode comer leguminosas, senão os bebés ficam com cólicas. Não existe nada provado a nível científico sobre isso. E, portanto, o que nós recomendamos é que a mulher a amamentar tenha uma dieta variada, muito saudável, otimizadora da sua energia, da nutrição, e saciedade. E, portanto, as leguminosas podem fazer também parte desse momento, claro que sim. Frutas. Como eu costumo dizer, fruta é fast food. É uma ótima opção. É uma ótima opção, inclusive, para mães que estão no pós-parto e à meia da noite ainda sentem fome, naquela fase inicial do pós-parto. É normal que sintam fome, não há problema. Se sentimos fome, obviamente devemos comer. Claro que também podemos pensar em desenhar melhor o dia alimentar para perceber se podemos não ter que comer à meia da noite, mas isso depois terá que ser mais definido em consulta de uma forma individualizada. Mas fruta é uma ótima opção e dá, por exemplo, para termos na mesa de cabeceira no pós-parto, quando temos também lá, obviamente, a água, que vamos ter muita sede e precisamos mesmo de beber muita água. Agora, muitas vezes, e continua a acontecer, nós temos um lanche recomendado às vezes por um profissional de saúde, tenho que dizer que é verdade e que acontece, mas que eu não vou concordar e vou-vos explicar porquê. Muitas vezes nós temos lanches de fruta com 2 bolachas, tipicamente uma bolacha Maria ou uma bolacha de água e sal. E porquê é que não concordo com esta opção? Para já, objetivamente, vocês estão a ver que a carga glicémica da fruta é boa, portanto é baixa. Falando de 120 gramas, claro que estamos a falar de uma maçã média. Há maçãs hoje em dia no supermercado que quase que parecem meloas. E aí já vamos disparar mais o açúcar no sangue. Mas falando de calibre pequeno, que é o que nos interessa, a fruta não precisa de nenhum ajudante. Mas também concordamos que não vamos, nem na gravidez, nem na amamentação, dar só uma fruta de lanche. Precisamos de comer mais alguma coisa. O que nós não precisamos é de má informação para as nossas células. E quando vamos pegar numa bolacha Maria, e isto também é válido para os bebés, que informação é que temos neste alimento? Farinha refinada, gordura hidrogenada, já falámos das gorduras boas. Gordura hidrogenada é uma gordura que não nos faz bem, está provadíssimo. Alguns países da Europa não deixam entrar, portanto, fazer-se alimentos com gordura hidrogenada por causa desta informação científica que já temos tão forte, mas em Portugal não há sequer a obrigatoriedade de a discriminar num rótulo. Pode vir só mencionada como gordura vegetal. Vão assumir que se estão a comprar um produto numa embalagem que diz gordura vegetal, é porque é gordura vegetal hidrogenada. Porquê é que ela interessa tanto à indústria alimentar? Porque ela é muito barata, rancifica pouco e dá um sabor viciante aos alimentos. O problema é que faz mesmo mal à saúde. Então, voltando à tal informação da bolacha Maria. Farinha refinada, gordura hidrogenada e açúcar. Isto não é uma informação interessante para o nosso organismo, mas podemos, claro, comer mais do que uma fruta. Podemos, por exemplo, ir buscar uma fruta, uns frutos secos, podemos beber um copo de sopa. Quantas vezes eu não estou a dar consultas online e estou a beber aqui neste copo de sopa? De lanche. Pensar aqui um bocadinho fora de lá está, dos alimentos mais convencionais e como vocês já viram com aquele exercício que vão fazer de escreverem tudo o que comem durante uma semana, vão ver que vai estar muita farinha aqui no meio e que seria bom então retirá-la da base diária, não é que não se possam fazer exceções, claro que sim. Mas é isso, queria deixar aqui também esta questão da bolacha com a fruta posta de parte, por causa disto. Conseguem ver aqui, por exemplo, em segunda linha, os morangos, que têm uma carga glicémica baixíssima. Quem diz morangos diz framboesas, amoras, mirtilos, tem uma carga glicémica muito baixa, portanto interessam-nos muito, por exemplo, em planos alimentares de emagrecimento e também são ótimas fontes de antioxidantes, até em contexto de infecções urinárias e por aí fora, de recorrência. Abacate também não está aqui na tabela, mas tem uma carga glicémica muito baixa, porque é muito rica em gordura e muito rica em fibra solúvel, e o coco também. E basicamente de frutas é isto. Portanto, aqui, recomendação geral relativamente às frutas. Cerca de 3 frutas fracionadas ao longo do dia. Já vamos ver que é muito diferente eu beber sumo de fruta do que comer, mastigar pausadamente uma fruta. Mas já lá vamos. Agora vamos passar aos tais cereais de sobremesa para se comer pontualmente. Cornflakes, 30 gramas. Porquê é que o autor do artigo escolheu 30 gramas? Porque é o que vem sugerido em qualquer embalagem de cereais para se comer. Ninguém come 30 gramas, esqueçam, são 6 colheres de sopa rasas e toda a gente come mais do que isso.
E, portanto, as tais 30 gramas, assumindo que era isso que iríamos comer, tem uma carga glicémica elevadíssima. Chega a ser engraçado, estou a ser irónica, mas que estes segundos cereais, o Special K, e estão aqui no artigo, mas podia estar um Fitness, por exemplo, ou muitas das granolas que andam para aí nos supermercados, também têm uma carga glicémica elevadíssima. Eu costumo brincar e dizer, esta senhora que está há anos nesta embalagem do Special K não come de certeza Special K para estar assim tão elegante. Na embalagem está também esta senhora bem estudada, portanto, a nível de publicidade alimentar, e também está lá em letras grandes, baixa em calorias. Não é mentira. Porque há aqui um limite para ter X calorias por 100 gramas para conseguir ter esta alegação na embalagem. Rica em fibra, também lá está, também não é mentira, tem cerca de 6 gramas de fibra por 100 gramas, que é o mínimo para ter aquela alegação má, e é enriquecido com alguns minerais. Mas ninguém vos diz na embalagem do Special K que aquilo não tem açúcar, ninguém vos diz que aquilo não tem farinha refinada. E se nós olharmos para onde devemos olhar, para a lista dos ingredientes, vamos olhar e vamos ver farinha refinada e açúcar, e pomos de parte por causa disto. Mais alimentos, mais cereais aqui de pequeno almoço. Esta em terceira linha temos aqui um Wesley da Alpen, que é uma embalagem azul, que também há em qualquer supermercado, e que este efetivamente tem ali uma carga glicémica mais baixa, porque são feitos só de cereais integrais, não tem realmente adição de açúcar. Melhor ainda seria nós fazermos a nossa própria granola ou Wesley em casa. Não sei se fazem em casa, eu posso partilhar como é que eu faço. Como temos os microfones desligados, eu vou fazê-lo. Cá em casa fazemos assim, flocos de aveia, também de dizer que não há só flocos de aveia, vocês também podem variar aqui nesta base da vossa granola, porque tem flocos de quinoa, flocos de castanha, flocos de grão, enfim, é um mundo também aqui nestes flocos. Eu normalmente ponho sementes, coco ralado, melhor, eu ponho coco, não ponho as sementes nem os frutos secos porque os vou levar ao forno, porque vou levar a granola ao forno para não oxidar aquela gordura que já vos tinha dito. Então levo assim com canela, com gengibre, com as tais lascas de coco e com umas, por exemplo, passas, para dar um sabor mais doce. Normalmente ligo esta granola com um bocadinho de óleo de coco e pasta de amêndoa e às vezes azeite, não fica a saber a azeite. E então quando a granola sair do forno, lá lhe ponho os frutos secos para os ingerir com gordura então não oxidada, porque não foram então submetidos ao calor. E aí teríamos uma granola bem mais económica, sabemos exatamente o que é que lá está e fica ao nosso gosto também. Os últimos 2 cereais, não vamos falar sobre eles, que todos nós sabemos que não são boas opções, e eu poderia pegar nestas 2 linhas e dizer-vos uma coisa importante que é, todos os alimentos, eu vou mesmo generalizar, quase todos os alimentos que são vendidos para crianças são péssimos para a saúde da criança. O que é que a criança precisa de comer? E estamos a falar de bebés com 6 meses. O que é que precisa de comer? Se me perguntarem assim, o meu bebé precisa de comer uma papa em pó? Não, precisa de comer alimentos a sério. E, portanto, alimentos a sério estamos a referir-nos aos legumes, vai iniciar a tal carne a partir dos 6 meses, ou às vezes os 5 meses e meio, e vai comer comida a sério. É isso que o ser humano precisa no geral, não precisa de farinha e açúcar. Se bem que vão aumentar muito bem de peso, mas a pergunta é à conta do quê? Só para fechar aqui esta tabela, os 2 primeiros alimentos não é necessário também falar, que sabemos que não são saudáveis, mas aqui nas últimas linhas, nos sumos, isto são sumos naturais, que o autor foi estudar em 250 ml, que é um copo normal, vamos dizer assim. Quando eu vou a uma esplanada e me servem um sumo de laranja neste copo, acreditem que aqui estão 6 a 8 laranjas de certeza. 6 a 8 vezes mais açúcar, naturalmente presente na laranja, do que comer só uma laranja. Não tem o sumo não tem a parte branca, que é a fibra da laranja. Portanto, 6 a 8 vezes mais açúcar, sem fibra, e em vez de mastigar pausadamente goma a goma, eu vou beber 6 a 8 vezes mais açúcar. Portanto, o que é que acontece? O sumo aumenta muito mais o açúcar no sangue do que mastigar a fruta. E a recomendação deve ser comer fruta, mastigar fruta fracionada ao longo do dia, cerca de 3, no máximo 4, em alguns casos, por dia, e às vezes reduzimos das 3 e passamos para 2, de acordo com o contexto. Aqui temos também o sumo de tomate, ou um gaspaço, ou sumos de vegetais, que cada vez se veem mais também, já têm uma carga glicémica mais interessante. Atenção que às vezes vejo em revistas, ou no Instagram, por exemplo, sumos de vegetais que têm 3 ou 4 frutas e 3 ou 4 folhas de espinafres. Não é isso. É sumos de vegetais a sério, com uma fruta no máximo. E aí já se torna mais interessante. Mas o ideal é nós mastigarmos os alimentos, pelo menos na base diária. Então, para fechar este tema, o índice e a carga glicémica são influenciados por fibra. Quanto mais fibra eu tenho no alimento, mais baixa é a sua rapidez de absorção.
também por várias razões, a nível de esvaziamento gástrico também demora mais este esvaziamento gástrico. Gordura e proteína, ficaram com a noção de que têm que colocar gordura e proteína no vosso pequeno almoço para terem uma glicemia estável ao longo do dia, portanto a história do garfo e faca. Tipo de hidratos de carbono, é meu objetivo que saiam daqui a pensar que não é só o que me sabe a doce que dispara muito o açúcar no sangue, atenção à farinha. E quando eu digo isto, para vocês visualizarem melhor, se eu estivesse em laboratório e comesse 100 gramas de açúcar do açucareiro refinado e me fossem medir a glicémia, eu tinha exatamente a mesma resposta, nas mesmas condições, se fosse comer a mesma quantidade de pão de trigo refinado. Exatamente igual. E, portanto, não é só o que me sabe a doce, não é só o que tem a adição de açúcar que aumenta muito o açúcar no sangue. Último ponto, processamento. Quanto mais eu trituro o alimento em vez de o mastigar, pior, mais disparo o açúcar no sangue. E agora terminei a parte da carga glicémica. Querem colocar alguma questão? Ora, então vamos ligar. Muito obrigada, Andreia, adorei, terei imensas notas. Eu sou paciente da doutora Andreia Revés, já aprendi imenso. Há um ensinamento que foi da primeira consulta com a doutora Andreia, que faço muitas vezes, que é comer sopa ao pequeno almoço. Ou seja, a sopa e não sopa triturada, sopa de mastigar, não é? De mastigar. E que realmente ajuda imenso, quer na saciedade, quer na sensação de plenitude, nos sentirmos bem. É uma questão de. É como as crianças, como os bebês. Isto é tudo uma questão de aprendizagem e aprendemos até a achar piada. E interessa é também variar, não fazer sempre a mesma coisa. E muito obrigada, aprendi imenso. E agora vamos ligar os microfones a quem colocar a mãozinha no ar, que para as perguntas que quiserem fazer, as questões à doutora Andreia Revés. Temos a Joana Sousa. Joana, por favor. Olá, boa tarde. Olá. Obrigada por estas informações todas. Nós achamos sempre que sabemos muito, mas aprendemos sempre qualquer coisa. A minha pergunta é muito rápida. A farinha de espelta é uma boa alternativa para a farinha de trigo normal? Então, em termos de digestibilidade, poderá ser, mas a grande pergunta que deve fazer é: espelta, primeira coisa, é um tipo de trigo, como o camuto também é um tipo de trigo, não é? É refinada ou é integral? Porque se for espelta refinada, a carga glicémica é igual a esta. Não vai diferir. Tem que comprar, e se for interessante no seu contexto clínico, deve comprar espelta e integral. Okay. Tem que dizer lá mesmo integral. Pronto, é porque como eu tenho uma criança, ela tem 6 anos, não é? Eu tento compensar aqui um bocadinho a farinha de trigo normal, não lhe dou pão branco, tento fazer. Aliás, já me disseram que a farinha integral, ela como não reage assim muito bem ao glúten, não é de todo celíaca, mas que o integral também não é muito saudável para crianças. Já li. Pronto, o integral, nós aqui, lá está, estamos a passar recomendações gerais. Em princípio pode ser utilizado numa criança desde que ela tolere bem este alimento, mas provavelmente se sente que o seu filho ao comer opções com glúten fica, por exemplo, com diarreias ou com alguma alteração, pode não ser até gastrointestinal, podem ser outras alterações. Não é a nível de pele, sim. Sim, por exemplo, exacerbar uma eczema. O que eu sugeria é que talvez a espelta não seja uma ideia. Pode utilizar o trigo sarraceno, que neste caso chama-se trigo e não tem glúten, e utilizar mais para intestinos que estão mais inflamados, e isso, claramente, a questão da pele também tem muito a ver, pode ter a ver com outras áreas, mas também aqui com a nutrição e com o intestino. Os tubérculos são mais interessantes. Portanto, a batata doce, a mandioca, o inhame são opções mais interessantes. E percebo que se com cereais integrais, por exemplo, houver alguma reação, não seja uma opção. Como lhe digo, isto são mesmo recomendações gerais. Nem sempre acertamos. E em alguns casos, vou lembrar aqui também um caso que é extremamente recorrente em consulta de nutrição, de diagnóstico, obviamente, pelo médico, de síndrome de cólon irritável. Aí também nunca seria uma opção um cereal integral. Tenho que ir com a minha filha à sua consulta, como é óbvio, já percebi. Obrigada, doutora. Se quiser vir, traga o boletim de saúde, que isso eu preciso de ver, também. Obrigada. Muito obrigada, Joana. Agora, a Diana, bem-vinda. Olá. Então, vamos dar o microfone, por favor, à Diana. Diana Vidal. Olá, doutora Luísa. Olá, doutora Andreia. Olá, está boa? Tudo bem, tudo ótimo, obrigada. Tenho uma dúvida que é em relação às leguminosas, que é o feijão. Eu compro por norma o feijão já colhido.
porque estar a fazer feijão prático. em casa demora imenso tempo a cozer. Não é uma tem má panela de opção. pressão. Não é uma Eu má queria opção. saber se, pronto, era só essa a dúvida. O Estava aí ideal, por como um eu tinha bocadinho. dito, Diana, sim, o ideal é comprar em frasco de vidro para tentarmos evitar, lá está, o plástico em contacto com os alimentos, mas é só essa nota que eu faço. Aliás, as leguminosas, elas precisam realmente ser muito bem demolhadas e bem cozinhadas para nós as conseguirmos digerir bem, e isso a indústria faz bem. Ok, perfeito. Obrigada. Claro que Beijinho. sim. Tudo a correr bem. Um beijinho e gostei de vê-la. Igualmente. Obrigada. Então, bom. Ora, então, não temos mais dúvidas, temos mais informações e mais aprendizagens. Eu acho que a doutora Andreia dá continuidade. E agora a leitura dos rótulos, que é super importante percebermos o que vamos consumir e como escolher em tanta variedade que existe nas zonas de compra. A primeira dica que eu posso dar é de facto vocês não comprarem um alimento que vem em embalagem. Eu acho que é a melhor dica. Mas, comprando alguns alimentos com embalagens, mais uma vez vos digo, o único sítio onde devem olhar é para a lista dos ingredientes, que está então escrita de forma decrescente. O primeiro ingrediente é o que aquele alimento tem mais e o último o que tem menos. Também já deixei aqui a nota de que a grande maioria dos alimentos direcionados para a população, portanto, para as crianças, não são interessantes para crianças. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, que iogurte é que eu vou dar ao meu bebê? Também devemos individualizar as recomendações alimentares para os nossos bebés. Por exemplo, um bebê com eczema teríamos que fazer de outra forma, ou seria interessante fazê-lo de outra forma, mas tipicamente nós oferecemos um iogurte a um bebê quando ele tem 8, 9 meses ou, em alguns casos, aos 12 meses, ou se tiver alergia à proteína de leite de vaca, noutro contexto, noutra altura, ou nem o introduzimos, dependendo do caso. Mas a regra é, se o meu bebê mamar, entendam leite materno ou leite artificial, se não for possível a primeira opção, 4 a 5 vezes por dia, então posso começar a adicionar outros laticínios, se bem tolerados pelo meu bebê. E aí será que iogurte? Será iogurte natural, de adultos, entre aspas. Iogurte natural, portanto, leite, fermentos, lácteos, ponto final. Não devem ser iogurtes magros para um bebê ou para uma criança. Para os adultos também não faço questão nenhuma de que sejam iogurtes magros, faço questão sim que não tenham adoçantes químicos, que não tenham açúcares adicionados e portanto, que sejam iogurte natural. Para quem não digere muito bem laticínios, e isso eu acho que dava toda uma outra reunião aqui, atenção, deixar só essa nota aos Skirs, aos Kvargs, aqueles iogurtes agora de nova geração que são mais proteicos, porque eles são mais proteicos à conta do quê? De mais proteínas do leite colocadas neste iogurte. E quem não digere muito bem, quem tem alguma sensibilidade às proteínas ou mesmo à lactose, atenção a estes iogurtes porque pode não os digerir tão bem. Por isso, porque tem mais leite concentrado. E, em princípio, dependendo do grau de intolerância à lactose, neste caso, um intolerante à lactose conseguirá, mais ou menos, a maioria dos intolerantes conseguirão digerir bem um iogurte de 125 ml, portanto, um iogurte de colher natural, que não precisa de ser sem lactose. Porquê? Porque a lactose é consumida durante a fermentação pelas bactérias. Agora, se este iogurte tiver muito leite em pó, já não será assim. Já terá mais lactose. Então, passando a estas primeiras dicas relativamente aos rótulos, eu trouxe aqui algumas imagens, porque acho que é mais interessante vermos coisas mais práticas. Então, aqui, nesta primeira imagem, nós temos tostas de aveia. O que é que eu estou a pensar como consumidor? Eu quero comprar aveia e não estou a comprar umas bolachas, portanto, não estou à espera que isto tenha açúcar, porque é uma tosta. Então, se eu quero comprar aveia, vou olhar para a lista dos ingredientes. Ingrediente major, primeiro ingrediente, farinha de trigo refinado. Farinha de trigo integral. Este T110 só acontece na farinha de trigo. Vou passar a explicar este código. Poderia estar escrito farinha integral ou, como está aqui, T110 acima, inclusive é T110 acima disso, são farinhas integrais. Abaixo disso são farinhas refinadas. Por exemplo, a T65, que dá os bolos muito fofinhos, isso é a farinha refinada. Portanto, esta é a farinha de trigo integral. Ok, mas eu estava a comprar aveia. Segundo ingrediente, é uma farinha composta. Composta porque ingrediente em maior quantidade, farinha de trigo outra vez. E depois, claro, que terá que ter alguma coisa de aveia, senão não se podia chamar tosta de aveia. Mas, portanto, tem muita farinha de trigo, integral e refinada, tem destrose, todas as palavras que acabam em ose são açúcares, destrose, sacarose, frutose, por aí fora. Portanto, é uma tosta, mas vem com açúcar também. E é maioritariamente de trigo. Eu acho que é o que temos a salientar aqui destas tostas. Esta embalagem é de uma granola e é a parte de trás da embalagem. E
e dizer o quê? Estava num supermercado biológico. Nem tudo o que é biológico é sem açúcar e sem farinhas. Atenção, é de produção biológica, é só o que estão a assegurar. Então, esta granola bio e que dizia na parte da frente, o que diz aqui em pequenino, sem adição de sacarose, dizia em letras grandes à frente, estava no supermercado biológico e eu pensei, vou olhar para a lista dos ingredientes. Primeiro ingrediente, mel. Imaginem-se a fazer uma granola em casa que tem mais mel do que aveia. Portanto, isto é uma sobremesa. Mas diz sem sacarose. Não está errado. Está enganoso, entendem? Pronto, é salientar essa nota aqui. E agora parece que vos vou contar uma anedota, mas infelizmente não vou. Esta imagem, estas bolachas estão na zona, há alguns supermercados que vão colocando cores nas áreas do supermercado e colocam uma cor azul, supostamente na área mais saudável. E estas bolachas estão na área azul. E chamam-se Devora Gorduras. E dizem ali em baixo, ajuda a eliminar gordura corporal. Vamos espreitar então. Primeiro ingrediente, e desculpem que não tem muita leitura. Primeiro ingrediente, farinha de trigo. Se não diz integral e se não tem lá o T, é porque é farinha de trigo refinado. A seguir diz gordura vegetal. O que é que eu já vos disse? Quando não diz nada é porque é gordura vegetal hidrogenada. Então tem farinha de trigo refinada, tem gordura hidrogenada e depois tem açúcar. E chamam-se Devora Gorduras. E então esta marca patenteou um composto que devora gorduras. Isto é até registado. Percebem? Mas parece uma anedota, mas acreditem que não é. Este outro alimento é muito consumido. Eu encontro muito senhoras na consulta, e não só, claro, que consomem muito estes produtos. E dizem letras grandes, o que interessa dizer, que é gelatina. E depois diz 0%, e nós ficamos logo ativadas para um 0%. Então, não é gelatina. Isto, na verdade, é o que diz aqui. Sobremesa aquosa com gelatina, que é um bocadinho diferente. Nós estamos à espera de comprar gelatina e estamos à espera de comprar alguma coisa que nos ajude a gerir bem o peso, porque tinha aqui um 0, mas é 0% de matéria gorda. Ninguém vos disse que isto não tinha açúcar. Primeiro ingrediente, água. Segundo, açúcar. Então eu estou a comprar 1,5% de gelatina e estou a comprar água com açúcar e químicos. Ok? De dizer o quê? Claro que gelatina em si, gelatina a sério, vamos dizer assim, fonte de colagênio tão interessante, numa recuperação de uma cirurgia, seja ela qual for, em vários contextos, na amamentação também, boas fontes de colagênio, na gravidez também, tudo isso. Agora, isto não é colagênio, porque isto tem 1,5% daquilo que nós queríamos. O resto é água com químicos. E para não falar destas cores, portanto, artificiais, portanto, isto é tudo químico, não é? Cada vez mais também, não é tão foco de hoje, mas de dizer que há mais relação entre... não é a única variável, claro, mas cada vez mais corantes na alimentação das crianças e alguns impactos a nível de saúde das mesmas. As papas para bebés. Este bebé ficou assim quando eu lhe disse o que é que tinha acontecido, o que é que estava na lista de ingredientes da papa. Estou a brincar. Mas a Organização Mundial de Saúde diz uma coisa muito importante, que é os bebés, as crianças, não devem ingerir açúcar adicionado até aos 2 anos. Não devem ingerir, não estipula nenhuma quantidade, diz que é 0. Não devem ingerir, porquê? Porque já há muitos estudos e há várias áreas da nutrição, nomeadamente a nutrigenética e a nutrigenómica, que estudam a capacidade de os alimentos poderem funcionar como ativadores ou silenciadores de genes para doenças crónicas. E porquê até aos 2 anos? Nós sabemos que as crianças crescem muito rapidamente até aos 2 anos e depois desaceleram um bocadinho ali as curvas de comprimento, de peso, período cefálico e tudo mais. Portanto, se esta fase é tão importante, desde a divisão celular, ainda na barriga da mãe, até ao momento em que o bebê se desenvolve de dia para dia, não é? Até aos 2 anos, se sabemos que o açúcar é um ingrediente inflamatório e que tem a possibilidade de conseguir ativar ou desativar genes para doenças crónicas, a Organização Mundial de Saúde não faz a coisa por menos e diz que é 0 açúcar, até aos 2 anos. Mas a indústria não faz o que a Organização Mundial de Saúde diz. Okay? Portanto, se vocês vão encontrar açúcar nas papas, vão. Também tenho que dizer que a indústria alimentar tem feito um trabalho cada vez melhor, mas ainda assim não suficiente. Portanto, não é 0 açúcar, não é suficiente. Deixo essa nota. Não sei se querem... Agora terminei a parte dos rótulos, porque acho que isto hoje já foi a parte mais de informação para vocês irem estudar os rótulos. Não sei se querem colocar alguma questão. Então, se alguém desejar, temos a nossa assistente mais clínica, a Maria Alice, que está a pôr a mão no ar, quer fazer uma questão. Olá, viva! Olá, doutor. E o Manel, está ali o nosso e o Manel? Tão bom! Manel, então, provei um bolo seu espetacular. Desculpe, tinha que dizer isto.
Obrigada. Qual deles? Olha, um de laranja cozida, Esse. sem açúcar e com laranja cozida. Tem que Eu mandar a prometo. receita. Ele vai dar a Laranjas e receita, ele cidreiras. vai dar a receita, doutora. Boa. Doutor André, fiquei aqui com uma dúvida em relação às farinhas, porque eu uso muito a farinha de espelta integral, da aveia, e tento evitar ao máximo as farinhas de trigo, não é? Como tenho um chefe em casa, estou a tentar melhorar a nossa alimentação. Mas há pouco fiquei com uma dúvida, todas as farinhas que têm T não são refinadas ou são refinadas? T é um Porque código, a Sim. partir de T110 são integrais, abaixo de T110, por exemplo, T65 é refinada. É E refinado. esse código só existe para a farinha de trigo, não existe para as outras farinhas. Ok. Tem a ver Pronto. com moagem. Ok. Então sempre o valor mínimo 110, T110. Sim. Para comprar uma Ok. farinha integral tem que ser pelo menos T110 no que toca à farinha de trigo. Todas as outras farinhas, ou quase todas, Alice tem que dizer a palavra integral. Por exemplo, agora não estou a lembrar nenhum. Centeio. Farinha de centeio integral. Senão também ok. refinaram o centeio, o que é que aconteceu? Tiraram-lhe 90% dos seus nutrientes e 90% da fibra. Não me interessa, Não serve de nada. não é uma questão Ok. só do trigo, é de todas as farinhas. Quais são as exceções? E isso eu não falei, obrigada por ter colocado esta questão. Farinha, portanto, não se refina a aveia não tem que dizer integral porque ela é sempre integral, e não se refinam os pseudo-cereais, portanto, farinha de quinoa é integral, não se refina a quinoa. Farinha de trigo sarraceno também basta dizer isso porque é o pseudo-cereal no seu todo. Farinha de grão, não se refinam as leguminosas, não se refinam os frutos, neste caso farinha de amêndoa não precisa dizer integral, e farinha de coco, que é um fruto neste caso, também não precisa dizer integral. Ok. Obrigada. Obrigada eu, até já. Então, se mais alguém que deseja colocar alguma dúvida em relação aos rótulos, então, se ninguém tem mais dúvidas, podemos continuar, doutora Andreia? Vamos sim. Então, finalizando aqui com algumas sugestões gerais que vos quero deixar sobre alimentação saudável para uma boa gestão do peso. Coma pelo menos ao almoço e ao jantar vegetais. Porque é que eu coloquei este slide aqui? Pelo menos, lá está, se vocês quiserem, por exemplo, comer cenouras cruas à meia da tarde com os frutos secos, uns tomates cereja com um bocadinho de queijo fresco, ou então incluir no pequeno almoço, fazer uns ovos mexidos que levem uns espinafres, uns espargos, o que quiserem, aproveitar a sugestão tão boa da doutora Luísa que come a sopa ao pequeno almoço, que também está a incluir vegetais nesta altura do dia, e portanto aqui é pelo menos ao almoço e ao jantar. Depois, comer peixe pelo menos 5 vezes por semana, das quais já tínhamos visto que 3 a 4 devem ser com boas fontes de ômega 3, portanto com peixes gordos. No fundo é tentar equilibrar as refeições da semana e ajuda muitíssimo nós temos uma ementa, porque senão nós não sabemos para onde é que vamos e há tanta coisa para gerir durante a semana e às vezes chegamos ao jantar e não sabemos o que fazer. Vão poupar muito tempo, vão organizar-se muito melhor nas compras dos alimentos se vocês tiverem um plano. Portanto, isso ajuda bastante. E lá está, 14 refeições semanais é tentar equilibrar a carne e o peixe e, portanto, pelo menos 5 de peixe. Este slide é importantíssimo e vou então lê-lo. O facto de os outros tolerarem determinado tipo de alimentos não significa que os mesmos sejam saudáveis para mim. Ou seja, se toda a gente fala do abacate hoje em dia, que o abacate é muito saudável, e se de cada vez que eu como abacate fico com azia, fico com alterações intestinais, o abacate não é para mim. Okay? É esta a mensagem deste slide. Temos que individualizar a recomendação e vocês têm que ouvir o vosso próprio corpo. Se sentem que não digerem bem um alimento, não é porque, isto não pode ser, e permitam uma expressão chapa 5, portanto não é para vocês esse alimento e vamos construir potenciar a vossa alimentação e saúde de outra forma. Comer frutos secos e sementes, lá está, cruas, não torradas, sem sal e sem açúcar. Em alguns contextos isso não é possível, estou a pensar, por exemplo, em alterações intestinais, divertículos e por aí fora. Portanto, em regra geral é interessante incluir, mas em alguns casos em específico não o fazemos. Mas em regra geral sim. Dar preferência a tubérculos e cereais verdadeiramente integrais, não é aquela coisa dos cereais de pequeno almoço dizerem lá em letras grandes
cereais integrais, em detrimento dos refinados. Portanto, escolher essas opções e ir variando e experimentar todos estes alimentos das quinoas e por aí fora. Se não gostarem, não têm que comer, não faz sentido, mas há tantos para explorar, alguns vão ficar. Leia sempre, e eu acho que esta foi, se eu tivesse que salientar uma dica, acho que esta foi a melhor que passei aqui hoje, que é, saibam ler as embalagens dos alimentos, portanto, leiam a lista dos ingredientes daquilo que estão a comprar. Evitem qualquer açúcar adicionado aos alimentos que ingerem diariamente. Claro que pontualmente todos o fazemos, mas deve ser isso mesmo, pontual. Beba pelo menos 1,5 litros de água por dia, pelo menos, fracionado ao longo do dia e até inicialmente para começar o dia também. Toma um pequeno almoço em casa, hoje em dia todos o fazemos, mas de facto isto era algo que podia realmente ficar depois desta situação mais portanto, de pandemia e confinamento. Levar lanches consigo, mas deixar aqui a nota de que nós não temos que estar sempre a comer, na maioria dos casos. Portanto, em princípio, quem deve comer lanches, identificando isso, então com certeza que levaremos, porque senão não se come nada de saudável na rua. Portanto, ou se come pão ou se comem bolos e, portanto, nada mais nas pastelarias, nos cafés. E finalizo aqui a falar 2 segundos sobre o sono, porque de facto eu não sou especialista no sono, mas cuidem do vosso sono. Eu sinto muito em consulta, pelo menos desde março de 2020, que eu não sei se a doutora Luísa sente o mesmo, mas eu acho que ninguém dorme bem hoje em dia. Todas as pessoas têm grandes desafios a nível do sono e isto é realmente preocupante, quer pelo sedentarismo, quer por não estarem expostas à luz solar e estarem expostas muito mais a luzes artificiais e stress, obviamente, mas de facto é muito preocupante o que se tem visto aqui do sono dos portugueses e não só. E era isto que eu tinha para passar como dicas gerais. Vou aqui interromper, que é para nos vermos melhor. Ora então, muito obrigada à doutora Andreia pela sua excelente exposição. Eu tirei imensas notas, aprendi imenso, aprendo sempre e hoje aprendi muito mais. Muito obrigada. E agora temos muito bem, a Bárbara Faz, viva, como está? E a Sónia Dias, Joana. Então vamos dar a palavra à doutora Bárbara Faro, que é a nossa... Já nos conhecemos há muito tempo. Qual é a sua dúvida, por favor, e bem-vinda. Muito obrigada, antes de mais, às duas, por esta oportunidade. Eu queria perguntar o seguinte, ainda voltando aqui um bocadinho atrás às farinhas, porque as farinhas é uma coisa que me preocupa. E eu tenho tentado fugir das farinhas brancas, ou seja, de moagem menos boa. Mas, entretanto, encontrei uma farinha que toda a gente gosta cá em casa e queria perguntar a sua opinião, que é da gleba. E que diz que é moída em mós de Pedra. Pronto. E que tem trigo roxo, azul, valbona e galera. É branca. Isso é uma farinha e não diz... Leiam-me lá a lista dos ingredientes, por favor. A única coisa que diz é trigo do Alentejo, roxo, azul, valbona e galera. Estes são as variedades. Mas não dizem em momento nenhum integral. Ao clima do Alentejo. Diz só farinha de trigo moída em mós de pedra. Isso é interessante porque, no fundo, esse tipo de moagem faz com que ela não fique tão fina, isso provavelmente se sente na receita, não é? Não é tão fina esta farinha e, em princípio, há de ter um bocadinho mais de nutrientes, mas eu não acho que seja integral, pelo menos do que eu estou a perceber aqui. Pois, eu também não sei dizer isso. Pergunto quando for à gleba, mas de facto, ou é uma questão de rotulagem que não está... É branca. Pois, visualmente ela é branca. E na lista dos ingredientes também me parece branca. Mas isto... Não, é branca seguramente. A pergunta é, por ser branca, faz parte do que não se deve comer? Sim. Idealmente sim. Ok. Mas eles têm muito boas farinhas, eles têm farinhas integrais também. É que a questão da farinha integral é que normalmente pesa muito mais, não é? Portanto é muito mais difícil. A nível de digestão ou a nível de confecção? A nível de confecção, ou seja, um bolo fica muito mais pesado, fica tudo muito mais pesado e portanto cá em casa gostam menos. Claro, é normal. Substitutos, e se quiser dar-nos aqui alguma sugestão, chefe. Eu não sei o nome do filho da Alice, mas basicamente, o Manel, desculpem. Se quiserem intervir, por favor. Eu, normalmente, cá em casa, não ficam iguais. O alinhamento inicial é este, ou seja, vão ficar sempre mais enqueijados, faz parte.
Tento, por exemplo, num bolo bater as claras em castelo para ficar um bocadinho mais fofo, exatamente. Utilizo muitas vezes, nós tentamos aqui evitar o glúten também, na maior parte das vezes utilizamos polvilho doce, a farinha de amêndoa também e combinamos farinhas. Portanto, fazê-la só com uma farinha integral de um cereal provavelmente vai ter essa consistência. Mas eu não sou grande cozinheira. Não sei, Manel, quer dizer alguma coisa? Microfone, por favor. Para os bolos Muito ficarem... sinceramente, na minha opinião, só se for bicarbonato de sódio, porque de resto eu também sei pouco nessa matéria. Então utilizaríamos fermento mais bicarbonato de sódio, é isso? Exatamente. As duas coisas boa. juntas. Boa. Para o bolo ficar portanto, mais ar, não é? Exatamente. Boa. Não tenho nada contra o bicarbonato de sódio, portanto, boa. Melhor das Obrigada. hipóteses, acho que também se podemos utilizar claras de ovos em castelo. Pois, exatamente, Também sim. ajuda. Sim. Mas é ter este alinhamento inicial. A expectativa deve ser um bolo diferente, é mesmo isso. Por acaso, já agora, não tenho aqui este livro que tive de manhã, noutro contexto da alimentação infantil. Gosto muito deste livro, Comer Bem, Crescer Saudável, que é da doutora Joana Appleton, pediatra, e da Joana Moura, que eu tive a oportunidade de fazer aqui o prefácio e fazer a revisão das receitas, e é espetacular. E não é só para crianças, ele é mesmo muito bom. E tem aqui algumas receitas de bolos, de bolachas. Eu estava a falar tão mal da bolacha Maria, e quer dizer, por exemplo, aqui, vejam só, isto basicamente são umas panquecas, 2 ovos e uma banana. É tentarmos pensar noutras receitas, mas com esta visão de que vão ficar um bocadinho menos fofinhas. Muito obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada. Agora, a doutora Sónia Dias, por favor, bem-vinda. Qual é a sua dúvida, questão, sugestão? Olá, boa tarde. Olá. Eu tinha 2 questões. Uma tem a ver com o peixe e a outra com... Eu sei que não devemos comer muitos pães. De qualquer forma, eu gostava de saber aqueles pães que existem no celeiro de tudo, sei lá, de camute, de batata doce, de... Tem 2 marcas, desculpe interrompê-la, boas no celeiro, portanto, portuguesas também, que é a Pachamama e a Miolo. Está-me a falar dessas? Sim. Sim. Esses pães podemos comer com alguma regularidade. Eu geralmente ponho no congelador e vou comendo uma fatia de vez em quando, porque eles já vêm partidos e prontos para comer. É interessante ou não? Depende, não lhe consigo responder essa questão aqui. É assim, é utilizar essas 2 marcas portuguesas e a Gleba também. Agora, desta farinha que vimos aqui, a lista de ingredientes também tem alimentos muito interessantes. No que toca ao pão, nós temos que também ler a lista dos ingredientes. E se forem feitos com farinhas integrais, e neste caso essas marcas utilizam farinha de coco, batata doce, que isso não precisa de ser integral, como já vimos, e têm a vantagem de serem feitos com fermento natural, portanto com massa-mãe e de fermentação lenta, portanto tornam-se mais fácil de digestão. Eu acho que podem ter algum espaço na nossa alimentação, mas não lhe consigo dizer aqui, sem a conhecer, qual é a frequência com que isso poderia ser interessante. Tá bom. Já agora... E a primeira pergunta falou-me do peixe e não me disse, desculpe. Não. Em relação ao peixe, limitou um bocadinho o consumo do atum. E, por exemplo, do salmão, para crianças ou para adultos, não devemos também? É assim, é um peixe grande, de águas profundas, o que faz com que também esteja um bocadinho contaminado com mercúrio. Eu normalmente faço essa nota também no salmão, portanto nos peixes maiores, e sugiro cada vez mais comerem-se peixe de menor calibre, mas, por exemplo, nem toda a gente gosta de sardinha. Mas não é que não possa comer. Lá está, se das 14 refeições, se comer 2 de salmão e 2 de atum, já tem, não comer mais do que essa quantidade por semana, por causa deste desafio do mercúrio. Pois, porque mesmo sendo saudável está completamente contaminado na mesma, sim. Nós temos, é uma frase que não é muito bonita, mas nós temos hoje em dia que variar o veneno, não há muita volta a dar. Temos por exemplo, o arroz cheio de arsénico, enfim, não vamos agora fechar o workshop com essa questão, mas é isto, é ir variando um bocadinho. Tá bom, obrigada. Tá bem, obrigada eu. Muito obrigada. Agora a doutora Joana Sousa, bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez, obrigada. Que bom. Qual é a sua dúvida, a sugestão também? Estamos abertos é uma dúvida para obter talvez uma sugestão. Eu estou grávida neste momento de 29 semanas e a minha questão é o seguinte, eu tenho sempre o açúcar um bocadinho em baixo, já na minha outra gravidez também acontecia, e ouço muito da médica de família essa questão que a doutora falou também, da doutora Andreia, que come-se uma fruta e come-se uma bolachinha integral, não é? Eu gostaria de saber se a doutora Andreia tem alguma sugestão
para esses snacks, não é? De grávida. Pronto, assim em geral, isto tem que ser um bocadinho específico para cada pessoa e cada exemplo, mas assim uma coisa geral, ou seja, comer uma peça de fruta, não comer, obviamente, a seguir uma bolacha, não é? Integral. Até porque a bolacha integral não vai ser só integral, como já vimos, mas mesmo que fosse, não seria a melhor combinação. Primeira coisa, nós temos que perceber a causa, e aí é mais da área médica, perceber porque é que esta glicemia de jejum está como está. E depois o nutricionista o que vai ver se calhar fazemos uma ceia e desenhamos melhor o dia alimentar, também vai beneficiar esta glicemia de jejum, primeira coisa. Depois, não sei se, portanto, disse-me 29 semanas, já fez a PTGO e está tudo bem. É sempre baixo, ou seja, não é a glicemia do início, a minha glicemia é reativa. Uma hora, 2 horas? 2 horas é que baixa imenso. A 2 horas. Eu também ainda não sei se perceberam porquê. Pois não. Okay. E daí eu também ter procurado, porque houve a Sandra Oliveira, a doula. Também foi a minha doula. Pronto, falou da Andreia e eu encontrei, à procura, encontrei no próprio dia o workshop, porque eu tentei procurar o seu livro e não encontrei. Já não está à venda. E então encontrei e pronto, e ela falou-me que era muito importante ouvi-la. Isso, obviamente, vai ter que ser numa consulta, como é óbvio, já percebi. Mas lá está, é isso, Joana, era importante perceber o porquê desse valor estar assim e com estes dados é importante fracionar muito a sua alimentação e irmos controlando e percebemos quais são os sintomas que apresenta e como é que está a evoluir de peso. Não tenho sintomas nenhums, o problema é que eu estou sempre bem, eu nunca tive nenhuma quebra de tensão, ou seja, isso é revelado nas análises, mas eu não sinto... Mas é uma surpresa para si porque não tem sintomas. Sim, vamos fracionar a sua dieta e lá está, volta à mesma questão de, ok, a fruta com as bolachas não é uma boa combinação, mas a fruta com um copo de sopa, um ovo cozido a acompanhar uma fruta, uns frutos secos, tudo isso vai ver que, pelo menos aqui da área da nutrição, vamos conseguir manter a sua glicemia mais estável. Ok. Obrigada, doutora, muito obrigada. Obrigada eu. Não sei se a doutora Luísa quer acrescentar mais algum ponto. Gostaria de salientar à grávida o alerta depois para a colega que está a vigiar a gravidez, que consoante como é que está, como é que é a sua história pessoal, individualizar, obviamente, e familiar, e perceber como é que está a evoluir a gravidez em termos do seu peso e o peso do bebê, o líquido amniótico, como é que estamos em termos de fluxos do cordão e tudo, exatamente. Ou seja, percebermos, enquadrarmos todo o quadro clínico para percebermos se é de valorizar ou não, e aí a estratégia é a que a doutora Andreia, portanto, disse, que o bebê esteja a evoluir bem o peso e a mãe, é fracionar e não utilizar a estratégia da bolacha, mas sim uma estratégia como hoje demos aqui algumas sugestões mais interessantes do que a bolacha. Até pode ter a forma de bolacha, mas faz-se em casa, não é? Sim, claro. Obrigada. Não é uma boa ideia ter a forma de bolacha, né? Se depois também queres preparar, apetece comer a bolacha. É verdade. Pode ter a forma de palito ou de outra coisa qualquer, porque para o nosso cérebro também é muito importante que não tenhamos logo uma analogia à bolacha que não queremos comer. Não é? Muito obrigada pela sugestão. E boa sorte, tudo a correr bem. Obrigada. Muito bem. Agora temos a Teresa Margarida. Olá, viva, bem-vinda. Muito boa tarde, sugestões? Olá, boa tarde. Somos as primas que estamos as duas a assistir. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu queria perguntar à doutora Andreia uma coisa e depois fazer uma sugestão, se me permitem. Eu gostava de perguntar que tipo de fermento, nomeadamente para fazer um bolo, por exemplo, é que aconselha. Tenho sempre essa dificuldade. Eu concordo com a sugestão do chefe, porque o bicarbonato ajuda muito a fazer, mas depois gostava de partilhar com todos que há 2 livros que eu gosto particularmente para fazer pão ou com glúten ou sem glúten e que nos explicam como é que se faz a mistura das farinhas, porque, por exemplo, um pão sem glúten, para ficar com a consistência de pão, tem que ter 3 tipos diferentes de farinhas. Um deles é o da Joana Silva, que é da BAU, que são produtos bons, e outro é da Sofia Paixão, do blog glutenfree.pt. Exatamente. É espetacular. Com paixão.
Pronto, e ensina, porque de facto, com as farinhas mais densas e sem glúten, depois tem que haver equilíbrios para o pão poder ficar mais bonitinho. Era só isto, e era perguntar então que tipo de fermento é que recomenda. Muito obrigada. Obrigada. E são 2 livros e 2 pessoas espetaculares que eu tenho o prazer de conhecer as duas. Olha, fermento, eu sou nutricionista e depois na prática, como já vos disse aqui, não sou uma excelente cozinheira, mas o fermento em si, como a parte da nutrição, não identificando assim nada e como linhas gerais, qualquer fermento é utilizável para mim. Claro que tem versões sem glúten, do celeiro e tudo mais, poderá ser uma ideia a utilizar. Também tem no livro que salientou, e ainda bem, obrigada, da Ângela Silva, que é um livro do pão, que eu por acaso também tenho aqui em casa, e aí ensinam a fazer mesmo fermento, portanto ensinam a fazer a massa-mãe, que poderá depois então ter em casa e utilizar. Mas é apenas isto que eu consigo dizer sobre os fermentos, não consigo dar mais nenhuma dica em específico. Ok, muito obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada. Agora, olá, bem-vinda, querida doutora Salete Novaes, bem-vinda. Sugestões? Dúvidas? Microfone. Já temos a... Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Realmente é um tema de nutrição, daquelas coisas que eu adoro e leio, me interesso. Não quer dizer que eu não faço asneiras como todo mundo, mas eu achei tão engraçado aqui no conjunto dos comentários todos, realmente o pão, né? O pão, o bolo é uma coisa que todo mundo tem esse gosto assim, comum. É muito difícil controlar não comer o pão, mas aprendi há muito tempo, pelo menos nos últimos 10 anos, que aquele pequeno almoço, né? O café da manhã do brasileiro, que é o clássico, não é só de Portugal, mas é mesmo do Brasil também, é o pãozinho com manteiga, né? E o meu copinho de leite com café. E fui aprendendo realmente, quando eu escuto isso, até me arrepia, porque eu sei também que aprendi que o café da manhã e o pequeno almoço aqui de Portugal tem que ser o mais rico possível, mesmo de rainha, né? Top. Portanto, mas eu fui adaptando o meu café da manhã com batidos, com proteína e tudo mais, e vou fazer uma coisa mais saudável. Tem épocas que mais, tem épocas menos, mas eu tento manter esse pequeno almoço. Mas não vou aqui perguntar do pão, mas vou perguntar daquela dúvida crucial, que se é mito ou é verdade, da água morna com limão. Vários comentários que é o the best, é o fantástico, e outros que nem pensar, água morna com limão. Mas eu continuo tomando água morna com limão há muitos anos. Sabe-lhe bem? Sabe-lhe bem, a água morna com limão é uma boa forma, por exemplo, de ajudar a um bom funcionamento intestinal, não tem nenhuma queixa a nível do estômago. Nada. Então eu acho que deve continuar a tomar. Meu marido tem um estômago de avestruz, posso comer tudo. Que bom. Já devia estar diminuindo as calorias, né? Porque eu já tenho que ter alimentação para a terceira idade. Mas ainda não faço. Eu tomo, mas queria saber, eu gostei muito de ouvir a doutora Andréa, se realmente deve ter algum cuidado. Mais-valia, não é? Pronto, lá está, teríamos que individualizar, assim, mas em linhas gerais nós temos que ver o indivíduo, portanto o paciente num todo, e a alimentação do paciente num todo. Não é a água com limão que salva, que fica com uma dieta alcalina esta pessoa, de todo, não é? Agora, se é uma estratégia que ajuda ao bom funcionamento intestinal, ajuda a ingerir mais líquidos, se realmente aquele limão tem propriedades interessantes, é fonte de vitamina C, ajuda a alcalinizar, mas tem que ser visto num todo. Portanto, pode continuar e deve continuar com essa estratégia, mas deve continuar com esse mesmo raciocínio para o resto dos alimentos que escolhe. No fundo é isto. Ok. Portanto, é uma estratégia a utilizar. Eu costumo ingerir no meio da manhã ovo cozido. Ótimo. Porque eu tenho aquela quebra mesmo e eu sinto alguma fome. Dizem que sentir fome não é bom, é sinal que está faltando alguma proteína aí, né? Mas eu me habituei e falaram muito aí da gelatina, e eu faço aquela gelatina da Royal de pacote. Ela é má. Boa, né? Onde que eu vou fazer gelatina, então? Então, faz assim, peguem folhas de gelatina e em fruta.
ou mesmo até num chá e faz gelatina com chá, ou no seu batido do pequeno almoço, tritura coloca as folhas de gelatina em água morna, elas ficam moles e coloca no seu batido, não sente sabor nenhum porque elas são incolores e portanto é só mesmo a parte do colagênio, vamos dizer aqui da gelatina, e tem o seu batido já com essas propriedades tão interessantes, mas o que é que evita não comprando da Royal, como me disse? Corantes, conservantes, adoçantes ou açúcares. É verdade, também Gelatina não sou caseira. fazedora de gelatina, mas eu por acaso fiz ontem e agora lembrei disso. Mas então vou adotar Não quer isso. dizer que tenha que retirar completamente essa gelatina da sua dieta, mas se for algo que tem muita expressão na sua alimentação, o ideal seria passarmos por estas opções. Então, no seu batido, triturar as folhas de gelatina. Não tem grande importância. O que a gente quer é o colagênio, né? Para ficar mais. Pois, mas é isso. Como viu, esta que eu lhe mostrei tem 1,5% de colagênio, da gelatina. Portanto, isto não é ter fonte de colagênio de todo. Não, mas não é essa pronta, né? Estou fazendo aquela do pacote que também é igual. Sim. Há de ter uns 11, 16% de gelatina. Não há de ter muito mais. Agradeço bastante, ainda vou visitá-la. Não trata só de grávidas, não, né? Não. Tá toda a gente. Então, tá bom, vou aí fazer uma visita. Obrigada. Gostei com a doutora Luísa também, que tive o prazer de conhecer há alguns meses e pela pessoa que acabamos ficando amigas, posso dizer. Já. Bom. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada, querida Salete. Foi um prazer tê-la aqui presente e partilhar connosco também as suas dúvidas, no fundo são as dúvidas e que são o dia-a-dia de todos nós. Mais alguma questão de algum dos participantes? Então ficamos sempre com aquela sensação, ficou tudo esclarecido, ficou muito por esclarecer, então ficou aqui uma série de desafios. Há um desafio que uma das participantes me colocou, que no fundo é ver a nutrição como uma ferramenta fundamental para o nosso dia-a-dia, ou seja, isto muitas vezes são alavancas, são motores que encontramos de ajuda no nosso dia-a-dia, e muitas vezes estes workshops, estes encontros, estas partilhas entre amigos, entre conhecidos, são alertas, vou tentar mudar alguma coisa, e a partir daí a mudança depois acaba por gerar impactação em mais mudança. Então o que é que nós gostamos de explicar, tanto nas nossas consultas, e depois a doutora Andreia vai ajudar no pilar, que uma das participantes pediu-me para eu explicar um bocadinho o que é que nós fazemos lá na MyClinic, onde o pilar nutrição é um dos 5 pilares fundamentais do nosso Smart Aging e do nosso Smart Growing. Pediram-me depois para explicar resumidamente o que é que consiste, e muitas das pessoas que aqui estão presentes conhecem qual é a nossa estratégia da marca. Então o que é que nós fazemos? O que é o Smart Aging, em traços gerais, o que é o Smart Growing? O Smart Aging nós vocacionamos tanto para o adulto. O Smart Growing é a estratégia do Smart Aging, ou seja, potenciar o nosso máximo de prevenção para prevenir a doença crónica desde o pré-concepcional. Ou seja, nós conseguimos fazer uma prevenção da nossa saúde e uma estratégia de prevenção desde cedo. Quando o casal pretende engravidar, marca a sua consulta de obstetrícia e ativamos o resto da equipa multidisciplinar, onde a valência nutrição é muito presente. No Smart Aging, o que é que nós fazemos? Trabalhamos muito a família, trabalhamos o casal, trabalhamos tanto desde a pediatria até a todas as idades, e o que nós fazemos? Vamos trabalhar cada um dos 5 pilares, onde o pilar hoje que estivemos aqui a trabalhar é a nutrição. E a nutrição é uma nutrição especial, que é a nutrição funcional, que é uma nutrição de equilíbrio, é uma nutrição específica para cada um de nós e que vai evoluindo ao longo do tempo. Esse é um pilar fundamental. Portanto, todos eles, trabalhados em sinergia, vão se potenciando uns aos outros. Às vezes eu digo, eu preciso só de fazer exercício, preciso só da nutrição, preciso só dos suplementos. Não, nós precisamos saber quais são as nossas carências para depois ativarmos a nossa suplementação, portanto, e os nossos pilares. Então, um dos pilares fundamentais que falámos hoje aqui é a nutrição, e que a doutora Andreia também vos alertou, é o estilo de vida. É a gestão do stress, a gestão do sono, a gestão dos nossos hábitos.
é como eu costumo explicar na consulta e o resto da equipa multidisciplinar, é pôr o eu na agenda. É termos uma pausa. É o que nós costumamos conversar, as férias no dia. Nós dizemos duas vezes, vou fazer 3 em 3 meses uma semana de férias. Claro que essa pausa em família, em casal ou só com o próprio é muito importante, mas muito mais importante do que essas grandes pausas é a pausa no dia. A pausa para conseguirmos fazer até uma nutrição e até um exercício, ou seja, nós temos que ter horário para tudo e infelizmente é assim, não há outra estratégia, termos realmente um esquema. Portanto, isto é o Smart Aging no pilar estilo de vida, no pilar nutrição, no pilar exercício que complementa todas estas estratégias que falámos aqui, e depois o pilar suplementação não hormonal e hormonal, de modo a que todos nós consigamos, portanto, estudar quais são os nossos déficits e suplementarmos ao longo da vida. Portanto, quem quiser pôr em prática esta valência do Smart Aging e do Smart Growing, temos aqui uma oportunidade de avançar através de um dos pilares fundamentais, que é a nutrição, e que hoje aprendemos aqui algumas das estratégias, o qual eu muito agradeço o desafio que a doutora Andreia me colocou e que depois, tanto colocámos a ambas e desafiámos tanto os participantes a estarem aqui connosco neste sábado, o qual muito em meu nome e em toda a equipa multidisciplinar, em todo o back-office que nos ajudou, os nossos técnicos que são a família, os nossos técnicos que são a família MyClinic, que nos ajuda no back-office, as nossas assistentes e toda a equipa que nos apoia diariamente, e todos vós que fazem parte da nossa família MyClinic. Portanto, deixo-vos aqui um grande beijinho e agora passo à Andreia para explicar-vos um bocadinho melhor qual é o trabalho especificamente da Andreia na MyClinic. Obrigada, doutora Luísa, e muito obrigada pelo tempo que despendeu e despenderam todos aqui neste workshop que tanto gosto me deu em estar aqui hoje, portanto, ao sábado à tarde, mesmo, gosto mesmo. E dizer essencialmente isto, portanto, nós na nutrição trabalhamos, não é o que mais acontece, mas tentamos batalhar para que seja o ideal. E o ideal é nós encontrarmos na consulta de nutrição o casal antes de engravidar. Não vou ser sincera, o que mais acontece é senhoras no pós-parto que aumentaram muito peso e agora querem resolver a situação. Mas isso não é o ideal. Claro que também trabalhamos dessa forma e em qualquer altura é bom, mas o ideal seria antes portanto, na pré-conceição e em todas as fases da gravidez, do pós-parto e no que toca à nutrição infantil é muito mais fácil quanto mais cedo for, isso não há dúvidas, e muito mais adesão das nossas crianças, dos nossos bebés, vamos ter uma alimentação saudável quanto mais cedo atuarmos. E, portanto, já viram que até na barriga da mãe já estamos a fazer aqui o desenho do paladar dos bebés, portanto, isto está tudo ligado e, na verdade, aqui a genética do nosso bebé também já tem a ver com a genética dos nossos avós e o estilo de vida que os nossos avós tiveram, portanto, nós não conseguimos agarrar tudo, mas quanto mais cedo agarrarmos o estilo de vida e não só a nutrição, melhor e melhores resultados teremos e vocês certamente vão aderir melhor e vão se sentir bem. E é isto. Alguma dúvida, alguma sugestão vossa, de todos os participantes? Muito bem, então, gostaria de encerrar esta sessão e desafiar-vos, temos mais, não já amanhã nem depois, mas iremos enviar a todas vós depois, quando tivermos mais desafios destes dentro desta equipa multidisciplinar da MyClinic, que desejo muita saúde, muita sorte, tudo bom e que bem-ajam, e estamos muito gratos por toda a vossa partilha aqui e até sempre e até breve. Lá esperamos a MyClinic por vós em todo o sítio que nos encontremos. Um bem-ajam. Obrigada. A Diana quer falar ainda só um instante. A Diana. Dá a voz à Diana, Era só para dar os parabéns e realmente, doutora, por favor, mais iniciativas destas. Ai, tão querida, tão ajuda querida. imenso. Uma boa orientação, um beijinho. Está tão grande, meu Deus, já está assim. Que lindo. 8 meses. Obrigada, a correr. Obrigada pela partilha, Diana. Obrigada. Temos a Ana Marques. Ana Marques está a pedir, não temos, Ana Marques. Não temos a Ana Marques. Estava a pedir para falar, mas agora já não temos. Portanto,
Se não temos mais ninguém, agradeço mais uma vez a todos vós, à doutora Andreia, 1000 beijinhos, bem-ajam, saúde, tudo bom. Até sempre. Beijinhos, beijinhos. Obrigada. Obrigada.